Rafael hoje caminhou para a última audiência do interrogatório e a partir de hoje, né, a gente tem uma ideia do que vai vir por diante, né? A questão de diligências que ainda tem nossas por apreciar, apenas 2, apesar da gente ter pedido 5, e posteriormente as alegações finais. Agora, tem que registrar que hoje a audiência foi muito complicada, pelo sentido do juiz começando a fazer as perguntas, substituindo o Ministério Público, né, na questão da oitiva das testemunhas de acusação. A gente arguiu esse problema, teria que ter dado a palavra ao Ministério Público, depois a defesa, depois suplementar, e também negando todas as 5 diligências, falando que a conveniência do magistrado é que diz quando um depoimento ou não vai ser importante. Eu entendo que essa última audiência serviu claramente para marcar um cerceamento de defesa ocorrido em relação à nossa defesa no caso do Rafael. Acho que foi ruim por esse ponto. Você identificou contradições específicas nos depoimentos, alguma especial relevância? As contradições só se ampliaram e tal. Dos 3 depoimentos, um não participou porque não estava na escala, mas dos 2 colhidos, as contradições ficaram bem claras, principalmente se a gente confrontá-los com o interrogatório do Rafael, que foi esplêndido, assim, descreveu com minúcias todas as circunstâncias, desde a saída dele de casa até a chegada dele à delegacia. Então, acho que não resta muita dúvida de que há um processo com contradição e que não pode ser pautado com base na famigerada súmula 70. Acho que é isso. E com relação às expectativas para a próxima audiência? Não vai ter mais audiência. Acabou? Acabou. Porque ele teve o interrogatório dele. Agora a expectativa é que a gente tenha acesso às câmeras do ocorrido, as câmeras da frente da UPP, para que a gente possa, né, colocar isso como elemento nas nossas alegações finais. Agora é a hora dos arrazoados finais depois dessas 2 diligências que ainda vão ser apreciadas. E lá a gente vai poder narrar toda a história do caso e fazer uma ponderação crítica em relação ao ocorrido para melhor defender o Rafael. E aí depois da sentença. Bom, a súmula 70, ela possibilita, através de uma construção jurisprudencial aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a condenação de acusados com base em inúmeros processos, na ausência de outros elementos probatórios a chancelarem a peça de denúncia, com base única e exclusivamente, em muitos casos, em depoimentos de policiais militares, policiais civis, outros agentes de segurança pública, a levar-se a cabo a condenação de pessoas nesse sentido. Ou seja, o magistrado ele se utiliza somente da valoração dessa prova, e muitas vezes em dissonância com os demais elementos do processo, para levar a cabo uma condenação que, do ponto de vista probatório, é extremamente frágil. Então, essa súmula, considerando a repercussão de casos de prisões que eram trazidas, levadas a cabo à Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que não existiam outros elementos probatórios, a não ser a palavra dos policiais, prisões muitas vezes duvidosas, questionadas, feitas à margem da lei. Então a única maneira de você segregar as pessoas era atribuindo um valor demasiado à palavra de um policial, o que é, do ponto de vista jurídico-processual, contrário à lógica do sistema acusatório e que é um verdadeiro absurdo. E esperamos muito em breve que haja uma campanha forte para que seja cancelado esse absurdo que atribui peso excessivo testemunhal ao oitiva de policiais militares em sede judicial. Os depoimentos têm várias contradições, né? Acho que a contradição
mais evidente é em relação ao momento da prisão do Rafael, né? Dos policiais que dizem que viram a prisão. A primeira versão apresentada na delegacia foi que ele estaria sozinho, ele teria sido abordado sozinho, preso sozinho. E a outra versão é que ele estava num grupo e que esse grupo correu e que só ele foi preso. Então aí você já tem uma contradição evidente em relação ao objetivo da diligência. Primeiro é dito que era cobrir a atuação de um engenheiro, depois eram 2 engenheiros, então tem uma contradição evidente ali. E é isso, assim, o depoimento do Rafael é muito retilíneo, muito mais coerente do que o depoimento dele. O depoimento deles tem uma série de inconsistências, quando o depoimento do Rafael é muito claro e narra uma história absolutamente verossímil. E eu acho que vale só acrescentar que, inclusive nessa questão da condição da audiência hoje, o magistrado não só iniciou fazendo as perguntas, como no segundo depoimento ele fez as perguntas que a defesa fez no primeiro. Então ele esvaziou o nosso depoimento, porque ele pegou as nossas perguntas e fez. Assim, a defesa entende que isso viola o sistema acusatório, viola a disposição do artigo 212, né, do Código de Processo Penal, e a gente entende que objetivamente isso traz um prejuízo à ampla defesa. E aí não se referindo ao caso em si, mas no sentido mais abstrato, o magistrado que está com uma postura mais imparcial, ele não precisa perguntar, porque a dúvida favorece o acusado, né? Então não há, se há alguma intenção de absolver em alguma hipótese, não há. O magistrado pergunta porque ele está buscando uma prova para condenação, porque para absolver não precisa prova, basta ausência de prova. Então a gente ficou bastante frustrado e, enfim, respeita a atuação dele, mas vai recorrer nas instâncias ordinárias. E com base em que vocês afirmaram que, com base em que vocês afirmaram no primeiro que deveria perguntar ao Ministério Público, e com base em que ele... O artigo 212 é expresso dizendo que o juiz só faz perguntas complementares sobre os pontos que não foram esclarecidos. Primeiro a palavra do Ministério Público e depois a defesa. E ele entende que nesse caso especificamente, como eram testemunhas referidas que não foram arroladas, que foram citadas em depoimento e posteriormente, às vezes em juízo, que ele poderia perguntar primeiro. A gente discorda desse posicionamento, acho que se aplica sim a sistemática, até para preservar o sistema acusatório, né? O sistema acusatório ele delega às partes a produção da prova e deixa o juiz fora da atividade probatória. Claro que a gente tem resquícios ainda no nosso sistema de um sistema inquisitório, mas acho que a gente entende que ele foi além, né, do que ele deveria ir no nosso sistema acusatório e entende que houve um prejuízo à ampla defesa.